estudei no colégio Álvaro Municipal de Itajaí. Era um colégio português. E quando quebrava naquela carteira daquela, se fosse no meu horário, e aquela carteira era numerada, para quem sentava era eu na parte da manhã, a outra pessoa na parte da tarde, a outra pessoa na parte da noite. O sentou quando terminava a aula, olhava. Depois do meu horário foi eu que fiz. Então, era chamado meu pai, e meu pai pagaria o conselho da cadeira. O Heitor me daria educação em casa, para que eu não estivesse mais assim. Então, hoje em dia não. Hoje em dia, teve um garoto aplicado dele, botando a bola na minha cara, queria matar o seu netinho, eu não entendi, eu não muitas coisas, e hoje eu comecei a chorar, e ele disse, não chore não, você chamar a atenção desse menino, eu estouro a cabeça dele, e eu só tenho 15 aninhos, muito da minha cara, eu só tenho 15 aninhos, vou beneficiar, passo um ano lá, e saio sem poder levar uma tapa. E você, Gerardo, como é que vai ficar? Está vendo? Ele sabe perfeitamente na ponta da língua os direitos que eles têm. Agora, seria o caso de grandes pessoas com muita responsabilidade que têm o poder de fazer uma lei, também colocar os deveres para as pessoas. Certo, ok, professor. Obrigado. Talvez esse adolescente que cometeu esse ato infracional, essa violência contra a sua família, ele não tem um entendimento claro e às vezes nem teve a oportunidade de saber o que é o estatuto, e que o estatuto ali também dá deveres a ele, punição, eu diria punição, né? Por exemplo, quem gostaria de ser privado de sua liberdade? Porque ele está numa condição ali de violência, mas ele está livre, ele está solto. Mas se ele for pego, as autoridades irão colocá-lo em regime fechado. Tá certo? Então, esse ato infracional, a ele será imputado uma medida socioeducativa. E ele vai responder de acordo com o ocorrido. Tá certo? Logicamente, a questão desta violência não é um caso exclusivo desta família, mas o que tem que se entender é que, com a criação de políticas públicas que atinjam esses bolsões de violência, essas comunidades mais necessitadas, a gente pode reverter esse quadro. Agora, há pouco o colega falava em off aqui, na questão de continuidade de alguns projetos, né, e na questão do horário integral escolar, onde vai inibir que aquela criança esteja lá na rua, sofrendo também qualquer tipo de violência, sendo colocado à mercê da sociedade, tá certo? Sem assistência nenhuma. Então, é preciso modificar esse entendimento. Quando a senhora falou em OSPB, Organização Social Política Brasileira, que foi uma matéria na época criada pelo Ministério que interessava levar ao público estudantil aquela mensagem de organização social política, né, brasileira, baseada numa época onde existia também a questão da ditadura militar, e hoje nós vemos que nós temos também outras matérias que estão sendo valorizadas dentro da nossa questão de ensino. Por exemplo, a volta da filosofia, a volta da sociologia, né, como fator, né, que vai mostrar que você, como um ser humano, como um ser de direitos, né, você tem que compor a sociedade de uma determinada forma. E não que a violência seja colocada como fator de direito para essa pessoa. Não, é uma coisa agravante, é uma coisa que tem que ser tratada, mas tem que ser tratada no cunho já desde a base, e na base fundamental. Porque se você pega esta criança que nunca teve acessibilidade à alimentação, à saúde, à educação, a uma família, a uma comunidade, alguém que se interessasse em promover o bem-estar dela, ou o desenvolvimento dela, logicamente ela estará o quê? Dentro de um processo de exclusão. Então eu tenho recebido jovens que vieram deste processo de exclusão e disseram, eu nunca tive isto. Desde pequeno que eu tiro dos outros para poder sobreviver. Então, ela tem que ser trabalhada psicologicamente para mudar, para entender que ela tem os mesmos direitos dos outros, mas ela também tem deveres. Mas esses deveres passam pela questão da oportunidade social que deve ser dada a essa criança. Me parece que o que ela se impositou muito assim para fora é o fato de eu ter dito que ó, eu vou ser preso, vou passar um ano na LPCA, depois eu saio e não quero que mate. A gente nota aí claramente que ele não tem nem noção, porque a GPCA, ela não vai colocá-lo, prendê-lo nem deixá-lo lá.
né? A DPCA, ele é um órgão onde ele vai receber a questão da denúncia, ele vai investigar, ele vai mandar todo o encaminhamento para os juízes e promotores, né? No caso, o juiz, e ali será dado realmente quem vai determinar o que vai ser feito com esse adolescente quando ele é apreendido, vai ser o juiz ou a juíza, né? Da vara de infância. Tá certo? Aí eu entraria exatamente em cima dessa parte. Aí que penalidade um adolescente infrator ele vai ter, que tipo de penalidade a lei prevê, se ele cometeu um crime? Chegou ali um adolescente de 15 anos, foi lá, matou uma pessoa, matou um pai de família, qual a penalidade que ele vai sofrer? Na verdade, Walter, a gente não diz penalidade, a gente diz que ele vai responder por uma medida socioeducativa. Que medida seria essa? Né? A medida abrange desde uma advertência que pode ser feita à família, de acordo, agora, lógico, nesse caso aí, algo mais violento, um crime. Ele com certeza vai sofrer a privação de liberdade, ele vai ser recolhido a uma das unidades hoje no estado da FUNASE, onde ali ele passar um período para que haja um entendimento, apesar do pessoal achar, não, ele está lá é tranquilo, mas não é tão tranquilo assim, lá são prisões, na verdade. Lá, apesar de existir outra terminologia, a gente sabe que são presídios. Por mais que se diga, não, é um local modelo, é isso, aquilo, outro, como de regulação, mas na verdade é um presídio, onde ele vai passar um bom período trancafiado. Tá certo? Agora ali não pode deixar de ser assegurado também os direitos que ele tem, direito à alimentação, direito à saúde, direito à visitação familiar, direito ao convívio, tá certo? Agora que é uma forma que o Estado tem de inibir que aquele jovem cometa um novo ato infracional. E qual seria o tempo máximo que ele passaria naquela unidade ali? De acordo com o Estatuto, 3 anos. Né? Hoje em dia a gente sabe que existe grandes grupos aí querendo modificar essa questão da imputabilidade, está lá no Congresso, a questão da redução da maioridade, nesse caso, de 18 para 16 anos, como se fosse a única forma de inibir ou coibir a questão da violência dos adolescentes, hoje em questão. E na verdade não é isso. A gente acredita que deve existir uma mudança severa, séria e urgente no tratamento das políticas públicas dentro do nosso país. Não só dentro do município, não só dentro do Estado. Existe e necessita haver uma compreensão maior de vários órgãos que compõem a questão de governo e organizações, do que é conselho tutelar, qual é o seu papel e qual é o papel deles. Porque muitas vezes nós requisitamos, nós encaminhamos alguns órgãos, eles não entendem o papel do conselheiro. Acham que o conselheiro está ali para trabalhar, né? E na verdade não é. O conselheiro está ali para fazer cumprir a lei, uma lei que assiste a criança e o adolescente, e assiste também na questão violenta, porque mesmo que ela seja violenta, ela tem os direitos humanos dela preservados, né? Ela não pode ser espancada, ela não pode ser violentada, eu não posso tratá-la da mesma forma que ela está me tratando com violência. Aí isso é garantido a ela, como é garantido a todo cidadão. Mas, no caso em que está violando essa lei, ele vai receber uma medida socioeducativa. Ok. Walter, eu queria aproveitar ainda nas perguntas que foram feitas pela nossa ouvinte, com relação à questão da punição direta, né? Eu estava trabalhando aqui, por exemplo, na seção 5, da apuração de atos infracionais atribuídos a adolescentes. Ou seja, existem vários artigos aqui que confirma exatamente isso que o colega conselheiro Charles está afirmando. Infelizmente, as pessoas não têm o conhecimento. E aí vem naquela questão que você pergunta, por que não é mais divulgado? Nós divulgamos, sim. Todos os municípios fazem isso, em Olinda, especialmente. Nós divulgamos de diversas maneiras, através de palestras nas escolas, nas instituições comunitárias, divulgamos a diferença de conceito tutelar e conceito de direito, divulgamos através da execução das conferências, divulgamos também, e até parabenizar, a Rádio Capibaribe. A gente busca divulgar na imprensa. Agora, a imprensa em si, televisada, jornalística, o jornal em si, infelizmente, eles não dão muita atenção com relação a uma divulgação de uma matéria dessa, porque não é, vamos dizer assim, não é uma crítica contra os governos, não é mostrando um crime, por exemplo. Não é interesse deles. Não dá audiência. Agora mesmo, eu me comuniquei com